Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos projetos de vídeo com aritmética e álgebra. Neste vídeo, vamos ao sétimo tipo de resolução de problemas pela aritmética, que é justamente os problemas que envolvem a soma de três números combinados 2 a 2, e o oitavo tipo da resolução de problemas pela aritmética, que vem ser os problemas que envolvem a soma de uma mesma quantidade com dois múltiplos de outra. Senhores, mais uma vez o nosso lembrete, vamos conhecer a nossa aritmética. Motivo: trata-se de uma ferramenta bastante importante na resolução dos problemas de matemática. Senhores, nesse nosso projeto, pretendemos fazer o comentário dessas quatro questões. Vamos aqui ao nosso primeiro tipo. Vamos resolver esse problema do sétimo tipo, que, repetimos, é o problema que envolve a soma de três números combinados 2 a 2, envolvendo, podemos dizer, aritmética e álgebra. Bom, senhores, o problema vem assim. O professor Carlos, indagado sobre as idades de seus três filhos, respondeu: a soma de anos do mais novo, que é o primeiro, com o segundo, é 40 anos. A soma do primeiro com o terceiro soma 60 anos. E a soma do segundo com o terceiro, 70 anos. Quais as suas idades? Então, senhores, vamos batalhar aqui pela idade dos três filhos. E iniciamos o problema, denominando as idades. O primeiro de A, o segundo intermediário é o segundo filho de B, e o terceiro filho de C, o mais velho de C. Senhores, pelos dados do problema, nós temos a primeira frase, em relação aos dados, que ele cita que a soma de anos do mais novo, que é o primeiro, com o segundo quer dizer, a soma de A mais B, vamos chegar a 40 anos. Da mesma maneira, a segunda frase, do primeiro com o terceiro, quer dizer, o A mais C, vem valendo 60. E, finalmente, a soma dos dois últimos, B mais C, equivale a 70 anos. Senhores, vamos aqui armar o seguinte. Como primeiro passo, nós vamos somar as duas colunas, ou seja, a coluna das idades e a coluna dos nossos símbolos de idades. Então, aqui nós vamos ficar a depender, verificamos que temos 2A, temos 2B e temos 2C. E a soma desses termos ou valores de idade corresponde a 170. Então, vamos melhorar um pouquinho essa equação retirada justamente dessas duas colunas, né? Ficamos com 2A, 2B mais 2C igual a 170. Senhores, dividindo essa equação por 2, podemos ficar com ela reduzida a mais B mais C igual a 85. Vamos denominar de equação 1. Bom, se temos, senhores, a soma de A mais B mais C, ou seja, das três idades, podemos agora partir, pode-se dizer, para o final do problema. Bom, como segundo passo, vamos tomar essa primeira condição de igualdade. Podemos dizer que A mais B é 40. Tá? Vamos denominar aqui de equação 2. O que vamos fazer? Tomar essa equação 2 e substituir na equação 1. Então, gente, assim sendo feito, ficamos com 40, que é o valor do A mais B, mais C igual a 85. Bem, gente, então aqui possivelmente, né, ou tranquilamente, podemos tirar o valor da idade do filho C. Ou seja, trazendo 40 a segundo membro, vem negativo. Fazendo a diferençazinha, ficamos com C a valer 85 menos 40, 45 anos. Bem, senhores, se temos o valor do C, possivelmente podemos determinar os valores agora de A e de B. É só substituir nas demais, né? Ou seja, nós temos que A mais C, a idade do primeiro com o terceiro é 60 anos. Mas já temos C, é só substituir. Ficamos com A mais 45 igual a 60, isolando o valor do A, ou seja, trazendo 45 a segundo membro, ficamos a depender o valor de A, 60 menos 45. Chegamos então, senhores, a 15 anos. Da mesma maneira, tomando aqui a B mais C, 70, né, podemos então tranquilamente tirar o valor do B, ou da idade de B.
porque sabemos que a idade de C é 45. Senhores, novamente, substituindo o C por 45, trazendo o 45 a segundo membro, fazendo a diferençazinha, conclusão, a idade de B, 25 anos. Podemos então concluir que a idade do mais jovem, ou do A, o primeiro, vem valer 15 anos. O intermediário, o segundo filho, no caso 25, que é o B. E finalmente o mais velho, digamos, é o valor de C, que é 45 anos. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver esse tipo de problema. Vamos ainda aqui, continuando o nosso problema, com os dados bastante extensos, um trabalho bastante extenso, mas vamos tentar aqui resolver. A professora Vera encontra-se com um problema para entregar os prêmios de campeão e vice-campeão em um concurso de selos. Qual é o problema? Sabe-se apenas que Albino e Breno possuem 21 selos. Albino e Cleilson, 23. Breno e Cleilson, 26. E ainda Cleilson e Édio possuem 30 selos. Então, senhores, para ela determinar quem é o campeão e quem é o vice, digamos, desse torneio de selos, a quantidade de selos, nós temos que determinar dentre eles qual aquele que possui mais e o segundo lugar. Em outras palavras, o primeiro e o segundo lugar do concurso. Bom, vamos então aqui armar as nossas equaçõezinhas, ou seja, denominando os números de selos pelo seguinte: o albino vai valendo A, o número de selos em A, representando o número de selos de Breno por B, o de Cleilson por C e o de Édio por E. Senhores, vamos armar então as nossas equaçõezinhas. Temos que Albino e Breno possuem 21 selos. Então, Albino e Breno, 21. Por sua vez, Albino e Cleilson, 23. Albino e Cleilson, A mais C, 23. Breno e Cleilson, 26. Breno e Cleilson, 26. Finalmente, Cleilson e Édio, 30. Bom, gente, vamos então, mais ou menos tipo aquele anterior, só que aqui nós vamos ter que fazer uma armaçãozinha. Para você chegar então a começar a resolver esse problema, vamos tomar apenas as 3 primeiras linhas, ou seja, esses 3 primeiros dados. Porque se nós tomarmos os 4, não vai ter condições de resolver por esse método. Então, vamos aqui à situação dessas 3 primeiras equações, que o problema passou a ser idêntico ao anterior, porque temos 2A, temos 2B e temos 2C. Então, senhores, adicionando as colunas dos valores numéricos e as colunas dos símbolos A, B e C, ficamos novamente com 2A mais 2B mais 2C igual a 70. Senhores, dividindo essa equação por 2, ficamos com A mais B mais C valendo 35. Ora, vamos chamá-la de primeira. Da mesma maneira, vamos tomar o segundo passo. Vamos tomar a soma de A mais B, que vale 21, e substituir nessa primeira. Então, senhores, se A mais B é 21 substituído nessa primeira equação, como vai ficar? 21, né, mais C igual a 35. Isolando o C, traz o 21 para cá, segundo membro, vem negativo, e 35 menos o 21, senhores, determinamos a quantia dos selos do Cleilson, desculpa, que é o C. Bom, chegamos então a um deles. Se chegamos a um deles, senhores, podemos começar a batalhar pelos outros. Tranquilamente podemos tomar, por exemplo, aqui o A mais B, o A mais C, desculpa, que já temos o C valendo 23. Mas o C é 14. Então, substituindo o valor de C, ó, ficamos com A mais 14 igual a 23, isolando o A equivale a 9, porque fica 23 menos o 14. Senhores, vamos à segunda. Aliás, ao terceiro valor, temos que B mais C é igual a 23. Novamente, substituindo o C por 14, ficamos com o isolamento do B sendo 26 menos 14. E então, o valor, ou o número de selos do Breno é o número de 12. Finalmente, senhores, para chegarmos aqui ao último, não, C mais E, temos já que o C é 14. Então, para determinar o número de selos do Édio, é só substituir o C por 14, ficamos com 30 menos 14, que é então 16. Como a nossa meta é determinar
os prêmios de campeão e vice, vamos tomar dentre eles, né, aqueles que enumeraram ou possuem mais selos. No caso, o Edio é em número de 16, passa a ser então o campeão, e o vice-campeão, em termos dos selos, é o Cleilson, que é em número de 14. Então, senhores, está aí esse problema resolvido, pode-se dizer, pela nossa aritmética, envolvendo álgebra lógica também, né? Para esse problema de soma de 3 números combinados 2 a 2. Senhores, vamos ao 8º tipo. Resolução de problemas pela aritmética. No caso, vamos resolver essa primeira, o primeiro modo por intermédio da álgebra, da soma de uma mesma quantidade com 2 múltiplos de outra. Vamos ver como é que é isso. O preço de uma caixa de lápis de cor e de 2 cadernos é R$22. Mas a caixa de lápis e 5 cadernos custam 46. Qual o preço de cada um? Vamos armar aqui as nossas equaçõezinhas. Para isto, vamos denominar uma caixa de lápis, ou o preço de uma caixa de lápis, simbolizado por L, e o preço de um caderno, simbolizado por C. Então, senhores, vamos tomar nossa primeira frase. Ora, o que vem ser a nossa primeira frase? Uma caixa de lápis e 2 cadernos, R$22. A segunda frase, uma caixa de lápis e 5 cadernos, uma caixa de lápis e 5 cadernos, R$46. A meta do problema é o preço do lápis, de uma caixa de lápis e o preço de um caderno. Senhores, vamos então formar aqui as nossas equações para agirmos na álgebra. Que vai ficar a nossa primeira, L mais 2C igual a 22. A segunda frase, L mais 5C vai valendo 46. Senhores, formando aqui o nosso sistemazinho, denominando a primeira equação de 1 e a segunda equação de 2. Como vamos fazer esse problema, resolver esse sistema? Ou seja, o nosso segundo passo, nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar a primeira equação por menos 1. Primeira equação, vamos multiplicá-la por menos 1. Vamos ter que trocar o sinais de todos esses termos. E o resultado vamos adicionar com a segunda. Senhores, assim sendo feito, vai ficando menos L com mais L. Podemos cancelar o L. E aqui na dependência do C, ficamos com 5C menos 2C, igual a 46 menos 22, já que multiplicamos a primeira equação por menos 1. Operando, senhores, os termos semelhantes, ficamos com 3C igual a 24, dividindo essa equação por 3, chegamos então a concluir que o preço de um caderno, ou seja, o valor de C, vem valer R$8. Para você determinar o preço do lápis, ou da caixa de lápis, mais preciso, é só vamos aqui no caso tomar uma das equações do sistema. Vamos tomar aqui a primeira, L mais 2C igual a 22. Onde há o C, vamos usar o 8, que é o seu valor. Isolando o L, né, senhores, aqui no caso, ficamos com L igual a 22 menos o 16. E 22 menos 16, senhores, é o 6. Podemos então concluir que uma caixa de lápis de cor é de R$6, o seu preço, e o caderno, R$8. Gente, qualquer coisa, infelizmente devido ao nosso tempo, não dá para você fazer a verificação, para a gente fazer a verificação, mas você aí, tranquilamente pode verificar. Bom, vamos ao nosso problema, o mesmo problema agora envolvendo a nossa aritmética. Os dados são os mesmos, né? Nossos símbolos do caderno, do lápis, vão valer o nosso L, as equações, os dados do problema são os mesmos. Bom, senhores, agora agindo na nossa aritmética, como você faz? Você parte para o cálculo do preço da menor grandeza variante. A variante, o L, o livro, ficou constante nas duas equações, nos dois dados. Quem variou? O caderno. 2 cadernos na primeira condição, 5 na segunda. Então, como você faz para determinar, tornamos assim, tá, o preço da variante? Você faz a diferença dos custos e divide pela diferença do número de peças variantes. Então, senhores, repetimos, a variante é o caderno. Vai valer que? Diferença dos custos, que é o 46 menos o 22, e dividido pela diferença
do número de peças variantes, no nosso caso 5 menos 2. E aí, senhor, acabou, porque vai ficando o quê? Ó, 24, que é o 46 menos 22, dividido por 3. 24 dividido por 3 é o preço do caderno, que no caso é 8. Para você, então, determinar o valor do livro, vamos usar aqui que o L mais 2C é 22, uma das maneiras, e ficamos, então, já com o preço do caderno valendo 8, ficamos com 2 vezes o 8, isolando o valor do L é o 22 menos o 16. E aí, então, senhores, o nosso livro é em preço de R$6. Então, senhores, podemos citar que a caixa de lápis, no caso, é em preço de R$6 e o preço do caderno, o seu valor é de R$8. Senhores, vamos a mais um aqui do oitavo tipo. Vamos tentar resolvê-lo pela maneira aritmética. Como vem? Camila comprou um lápis, um caderno e 5 borrachas por R$18. Se tivesse comprado uma lapiseira, um caderno e 9 borrachas, pagaria R$20. E se tivesse comprado uma lapiseira, 2 cadernos, teria pago R$27,50. Qual o preço de cada objeto escolar? Senhores, vamos denominar aqui os preços de a unidade do livro, da lapiseira, L, do caderno C e da borracha B. Bom, primeira frase do problema. Um lápis, um caderno e 5 borrachas, R$18. A segunda frase vem valer que um lápis, um caderno e 9 borrachas, R$20. E finalmente, se tivesse comprado apenas uma lapiseira e 2 cadernos, pagaria ou paga R$27,50. Bom, gente, então vamos formar aqui o problema conforme a citação, soma de uma mesma quantidade com 2 múltiplos de outra. Então vamos aqui fazer o quê? Para você calcular o preço da grandeza variante, aí aqui nós não podemos tomar as 3, não, porque nós temos que houve uma variação, né, de que em relação à segunda e em relação à terceira equação não temos nada a ver. Então vamos fazer assim, vamos isolar, digamos, as duas primeiras. Quem variou em relação a essas duas primeiras equações deu ser a borracha. Então, senhores, para calcularmos, em outras palavras, o preço da grandeza variante, no caso a borracha, vamos fazer o quê? Diferença dos custos, é o 20 e o 18. Diferença do número de peças variantes, borracha, 5B e 9B. Então, vai ficar como o preço da borracha, ou de uma borracha, fica a depender de o 20 menos o 18, que é a variação da diferença dos custos, pela diferença do número de peças, que é o 9 e o 5. 9 menos 5. Senhores, podemos então citar que o 20 menos o 18 é o 2, dividido por 9 menos 5 é o 4. Vai ficar então valendo o que? O preço de uma borracha? 0,5, em outras palavras, 50 centavos. Bem, gente, vamos agora partir para as outras. Como vai ser? Vamos tomar, digamos, essa nossa primeira equação e usar o valor da borracha ou do B, que é o 0,50 ou 0,5. Senhores, isolando aqui o L mais C, ficamos com 5 vezes o 0,5 dá 2,5, né? E 18 menos o 2,5 é o 15,50. Vamos trabalhar com a soma do L mais C, valendo 15,50. Vamos denominar aqui de equação 1. Senhores, usando agora essa equação 1, que é o L mais C valendo 15,50, e a outra, L mais 2C, que é o 27,50. Olha bem, o que vai variar agora? Quem vai variar agora nessa nossa segunda etapa? L mais C e L mais 2C é o C, né? O C é quem vai variar. Então, vamos determinar o valor do C de um caderno. Como vai ficar? Diferença dos custos. Vem ser quem? 27,50 menos o 15,50. Dividido por quem? Pelo número de peças que variaram. No caso, um caderno, 2 cadernos. Ficamos com 2 menos 1. Senhores, fazendo essa continha, o 27,50 menos o 15,50 é o 12, dividido pelo 2 menos 1. Daqui tiramos, então, que o preço do caderno, R$12. Para chegarmos, então, ao final, vamos tomar, por exemplo, aqui para o cálculo do livro, a nossa primeira equaçãozinha aqui abaixo. Nós temos já o preço do caderno sendo 12. Então, vai ficando L mais 12 igual a 15,50.
E isolando o L, senhores, o 12 vem negativo. 15,50 menos o 12, 3,50. Então, o preço de uma lapiseira, 3,50. De um caderno, R$12. E de uma borracha, 50 centavos. Senhores, uma das maneiras, então, de você resolver, podemos dizer, envolvendo aí a aritmética, esse tipo de problema. Vamos ao mesmo problema agora envolvendo o mesmo estilo de problema, agora envolvendo a nossa aritmética e álgebra. Então, senhores, os dados são os mesmos, né? Novamente a mesma simbologia, lápis, borrachas e cadernos, os mesmos dados. E agora, senhores, para o cálculo da preço da grandeza variante, aqui mais ou menos do mesmo tipo passado, ficamos com as duas primeiras equações. Quem oscilou é o B. Então, o B fica a depender de 20 menos o 18, valendo a diferença do número de peças. Senhores, já fizemos há pouco o valor de uma borracha, 50 centavos. Vamos armar a segunda equação do mesmo tipo. Formamos aqui que o N mais C fica a depender de 5 vezes o 0,5 igual a 18. Isolando o L mais C, ficamos a depender de 15,50. Armando agora um sistema, tá? Um sistema com L mais C e outra equação do sistema com L mais 2C. Repetimos a primeira equação do sistema, A1, L mais C, a segunda, L mais 2C. Senhores, como vamos fazer o nosso sistemazinho? Pelo método da adição, multiplicando a primeira por menos 1 e adicionando a segunda. Vamos ter condições de cancelar o C e ficamos com 2C menos C é C. E 27,50 menos os 15,50 é o 12. E chegamos ao C pela resolução desse nosso sistemazinho. Para matar o valor do L, vamos usar a primeira equação e o C valendo 12. Novamente, trazendo o 12 aqui ao segundo membro, vem negativo. 15,50 menos o 12 é o 3,50. Resposta é a mesma, lógico. A lapiseira, 3,50. O caderno, R$12. E a borracha, 50 centavos. Então, senhores, o mesmo problema já envolvendo, digamos aqui, uma parte de aritmética a princípio e uma parte de álgebra no final, que é o caso do nosso sistemazinho. Bom, gente, deixamos aqui, no caso, a revisão dos nossos tipos de problemas que vimos até então, né? Estamos aí já no 8º tipo, inclusive com as siglazinhas para ficar prático de você identificar onde encontra-se no YouTube os nossos vídeos. Bom, aqui é a nossa bateria de exercícios, né? Repetimos aqui, iniciamos para você, deixamos aqui um total de várias questões, não deixe de conferir, ok? No caso, essa nossa bateria, temos um total de 19 problemas envolvendo todos os tipos deles. Então, gente, no mais, um abraço, bons estudos e até a próxima.